Só me resta um mês de vida. Você viajaria comigo? Foi assim que Diego Barragán, um milionário de 33 anos, que até então parecia apenas mais um cliente silencioso, surpreendeu Teresa Medina naquela manhã de outubro. O Café Luna, em Coyoacán, parecia o mesmo de sempre. Mesas gastas, poucos fregueses habituais e o cheiro constante de café recém-passado. Mas aquelas palavras quebraram a rotina e fizeram o coração de Teresa disparar. Ela secou as mãos no avental e encarou o homem que, nos últimos 3 meses, chegava todos os dias no mesmo horário, ocupando o canto próximo à janela da Rua Centenário. Sempre pedindo café americano duplo, sem açúcar, nunca mais que um cumprimento breve. Agora, porém, não havia silêncio, havia medo. Teresa reparou que, em vez de olhar para fora, como costumava fazer, Diego encarava suas próprias mãos trêmulas. Quando levantou os olhos, havia algo diferente neles. Não apenas cansaço, mas a confissão de quem carrega um fardo invisível. Ontem os médicos me disseram que tenho um tumor no cérebro. Me deram 4 semanas, talvez 5. As pernas de Teresa quase cederam. A xícara ainda fumegava na mesa, mas o café perdeu a importância diante da gravidade do que ouvira. Senhor Barragán, eu não sei o que dizer. Ele suspirou como quem organiza pensamentos há muito represados. Não precisa dizer nada. Só escute. Quero passar meus últimos dias conhecendo o mundo. Lugares, pessoas, sabores, mas não quero ir sozinho. Quero que venha comigo. O relógio do café marcava pouco depois das 7h, mas para Teresa o tempo parecia ter parado. Um pedido impossível havia acabado de transformar sua vida comum em algo que ela jamais poderia imaginar. Teresa continuou parada diante dele, como se o mundo tivesse perdido o som. O barulho da máquina de expresso, as conversas ao fundo, até o tilintar das xícaras, tudo parecia distante. Diego mantinha os olhos fixos nela, aguardando uma resposta que não vinha. O convite soava como loucura. Viajar pelo mundo com um homem que mal conhecia, que havia acabado de confessar ter apenas algumas semanas de vida. Ela sentiu o estômago revirar. Nunca havia saído da cidade do México, exceto por uma rápida visita a Puerto Vallarta 2 anos antes com amigas. Vivia uma rotina simples, marcada por turnos longos e poucas surpresas. E, de repente, aquele cliente que sempre ocupava a mesma mesa transformava-se em um desconhecido capaz de alterar tudo com uma única frase. Eu preciso pensar, balbuciou, tentando recuperar o fôlego. Diego assentiu com calma, como se já esperasse essa reação. Entendo. Você tem até amanhã. Estarei aqui no mesmo horário. Naquela noite, Teresa voltou para seu pequeno apartamento na colônia Del Carmen com a mente em turbilhão. Sentou-se na varanda, olhando as luzes da cidade que nunca dormia. O cartão deixado por Diego pesava em suas mãos como se fosse feito de chumbo. Ele dissera que, caso aceitasse, sua assistente cuidaria de tudo: passagens, hotéis, documentos, dinheiro. Não precisaria gastar um centavo e ainda teria recursos suficientes para não se preocupar com trabalho por muito tempo. Mas a dúvida a consumia. Deveria arriscar? E você, acha que Teresa deveria aceitar a proposta? Escreva nos comentários antes de descobrir o que ela decidiu. No centro da sala, uma foto emoldurada da mãe parecia observá-la em silêncio. Carmen Medina, falecida 4 anos antes, costumava repetir: "A vida é curta demais para viver com medo, minha filha." As palavras ecoaram em sua mente como uma profecia tardia. Teresa encostou a cabeça no retrato e murmurou: "Mamãe, o que você faria?" O silêncio da noite não trouxe resposta, apenas a lembrança de uma mulher que havia enfrentado o câncer com valentia, sem nunca deixar de acreditar que arriscar era sempre melhor do que se esconder. Com os olhos marejados, Teresa percebeu que talvez estivesse diante da única chance de sair da monotonia que marcara toda a sua existência.
O sol ainda nem iluminava por completo as ruas de Coyoacán quando Teresa chegou ao Café Luna naquela quarta-feira. Estava meia hora adiantada, nervosa demais para esperar em casa. Passara a madrugada em claro, lembrando da mãe, da vida simples e das palavras de Diego. O relógio na parede parecia correr mais rápido que o normal, até que a porta se abriu exatamente às 7. Diego entrou com a mesma pontualidade de sempre, mas não parecia o mesmo homem. Havia uma palidez maior em seu rosto e um brilho estranho nos olhos, como quem aguardava uma sentença. Caminhou até o canto habitual e Teresa respirou fundo antes de se aproximar. Em mãos, segurava o cartão que ele havia deixado no dia anterior. Sem rodeios, colocou-o sobre a mesa. Eu aceito. O silêncio que se seguiu foi curto, mas intenso. Então, pela primeira vez em meses, Diego sorriu de verdade. Aceita mesmo? Sim, mas com condições, respondeu ela com firmeza. 2. As condições de Teresa. Diego se ajeitou na cadeira, curioso. Teresa, com as mãos entrelaçadas, falou devagar. Primeira, quero conhecer sua história. Se vamos passar um mês juntos, não quero ser apenas acompanhante de um estranho. Justo, concordou ele. Segunda, eu pago minhas refeições. Hotéis, passagens, tudo bem, mas quero preservar minha independência. Diego tentou protestar. Teresa, eu tenho dinheiro que não caberia em várias vidas. É a minha condição. Ele suspirou, rendido. De acordo. E a terceira? Quando a doença apertar, quando ficar insuportável, voltamos. Não quero que seus últimos dias sejam longe de tudo que conhece só por minha causa. Os olhos de Diego marejaram. Estendeu a mão, firme apesar dos tremores. Combinado. Teresa apertou a mão dele e pela primeira vez sentiu que aquela proposta absurda tinha se transformado em um pacto real. Quando partimos? Perguntou quase sem acreditar. Depois de amanhã. Paris, Barcelona, Roma e por fim Santorini. Sempre quis ver o mar da Grécia. Teresa sorriu, nervosa. Nunca andei de avião. Então será uma primeira vez para nós dois, respondeu Diego, rindo baixinho. Na manhã seguinte, Teresa chegou ainda mais cedo ao trabalho. Carregava no peito a ansiedade da decisão que mudaria sua vida. Encontrou Dom Leandro, o dono do Café Luna, organizando caixas de grãos recém-chegados. O homem de cabelos grisalhos e olhar sereno levantou os olhos ao perceber a inquietação dela. Um mês de licença? Repetiu surpreso. Em 5 anos aqui, você nunca pediu nenhuma semana de férias. Teresa respirou fundo. É uma oportunidade única, Dom Leandro. Um cliente me convidou para viajar. O patrão pousou a mão no balcão, pensativo. Não parecia desconfiar de segundas intenções. Conhecia Teresa como alguém dedicada, sempre pontual e correta. Esse cliente é o homem que sempre se senta na mesa do canto, não é? Ela assentiu, surpresa pela observação atenta. Leandro suspirou, com o peso da experiência estampado no rosto. Ele me parece um homem triste, mas respeitoso. E você sempre colocou este café em primeiro lugar. Se acha que essa viagem pode te trazer algo bom, vá. O coração de Teresa se encheu de gratidão. Abraçou o patrão como quem se despede de um pai. Naquela tarde, o salão encheu-se de clientes habituais. Teresa atendia como sempre, mas havia algo diferente em seu sorriso. Cada pedido parecia carregado de significado. Dona Maria, uma senhora que tomava chá de camomila todas as tardes, notou a mudança no olhar dela. Vai embora, menina? Perguntou curiosa. Só por um tempo, respondeu Teresa com um brilho novo nos olhos. A notícia correu entre as mesas, misturando surpresa e alegria. Alguns lamentaram a ausência, outros desejaram boa sorte. Para todos, Teresa deixou palavras gentis, como se cada despedida fosse um capítulo encerrado.
Quando fechou o caixa no fim do dia, sentiu um misto de nervosismo e entusiasmo. O Café Luna, cenário de tantas rotinas e dias iguais, ficaria para trás. Ao atravessar a porta, viu Diego aguardando na esquina, discreto. "Pronta para jantar comigo?" perguntou ele. "Acho que precisamos nos conhecer melhor antes da viagem." Teresa assentiu com o coração acelerado. E pela primeira vez caminhou ao lado de Diego sem vê-lo apenas como cliente. Agora ele era alguém que carregava consigo a promessa de uma vida que poderia mudar tudo em apenas 4 semanas. O restaurante escolhido ficava na rua Francisco Sosa, um lugar acolhedor, iluminado por velas e pelo aroma de massas frescas. Teresa, ainda com o avental guardado na bolsa, sentia-se deslocada em meio à elegância simples do lugar. Já Diego parecia em casa, mas havia nele uma calma nova, como se aquele jantar tivesse um peso especial. "Sabe, Teresa", começou ele, mexendo distraído no guardanapo, "nunca gostei de falar sobre mim. Sempre deixei a empresa nas mãos dos gerentes. Vivi anos sem propósito. Ela o observava em silêncio, deixando que as palavras fluíssem. Meu pai morreu há 5 anos e me deixou mais dinheiro do que eu conseguiria gastar. Mas junto com a herança veio um vazio. Trabalhei pouco, viajei menos ainda. Na verdade, só existi." Diego ergueu os olhos e pela primeira vez sorriu tímido. "Até te conhecer." Teresa corou, sem saber o que responder. Para quebrar o silêncio, contou sobre sua vida simples. Os cafés onde trabalhou desde os 18 anos, a viagem a Puerto Vallarta com amigas e a ausência da mãe, cuja morte ainda doía como ferida aberta. "Você acha que sua vida foi pequena?" disse Diego com voz firme. "Mas vejo grandeza em cada detalhe. Até na forma como sorri cansada." Ela não soube se ria ou chorava diante da franqueza dele. Na saída, caminharam devagar pelas ruas tranquilas. O vento leve de outubro fazia balançar as folhas das árvores antigas. Na porta do apartamento dela, o silêncio se instalou outra vez. "Diego, obrigada por me dar essa oportunidade", disse Teresa, sentindo as palavras escaparem quase sem controle. Ele segurou o olhar dela, sério. "Não, Teresa. Obrigado a você por aceitar fazer parte do meu último capítulo." O coração dela disparou. Pela primeira vez em muito tempo, Teresa sentiu algo que não sabia nomear. Não era pena, tampouco mera gratidão. Era como se a vida tivesse empurrado os dois para o mesmo caminho. Naquela noite, antes de dormir, Teresa percebeu que a viagem já havia começado, mesmo sem terem deixado a cidade. A quinta-feira amanheceu com o burburinho caótico do aeroporto internacional da Cidade do México. Teresa, carregando uma mala pequena, a mesma usada em Puerto Vallarta, tentava controlar o turbilhão no estômago. Cada anúncio no alto-falante soava como um lembrete de que estava prestes a fazer algo impensável: deixar sua rotina para trás e cruzar o oceano com um homem que conhecia há pouco mais de 3 meses. Diego apareceu às 9 em ponto, como haviam combinado. Usava roupas simples, mas o corte impecável e o relógio discreto lembravam quem ele era: um milionário acostumado ao conforto. Ainda assim, diante dela, parecia apenas um homem tentando viver o que restava do tempo. "Pronta para a aventura?" perguntou sorrindo, apesar da palidez que já denunciava a doença. "Pronta", respondeu Teresa, mesmo que por dentro estivesse em pedaços. Seguiram juntos até o portão, e quando o avião decolou, Teresa apertou o braço dele com força diante da primeira turbulência. Diego riu baixinho. "Parece que você nunca viajou de avião." "Nunca mesmo", confessou ela, corando. Ele olhou pela janela e comentou: "Então vamos viver a primeira experiência juntos." O roteiro preparado pela assistente de Diego previa 3 dias em Paris. Ao chegarem, o céu cinzento de outubro parecia não afetar o brilho nos olhos de Teresa. Quando avistou a Torre Eiffel pela primeira vez, parou no meio da Ponte de Bir Hakeim, incapaz de seguir adiante. "É exatamente como nas fotos."
murmurou sem tirar os olhos da estrutura metálica. Mas ao mesmo tempo é diferente. Pessoalmente tem alma. Diego não respondeu de imediato. Observava mais o encantamento dela do que o monumento. Hospedaram-se em um hotel no 7º arrondissement, em quartos separados, como Diego havia prometido desde o início. Não quero que se sinta desconfortável em nenhum momento, explicou ele. No dia seguinte, caminharam às margens do Sena, provaram crepes e falaram sobre sonhos não realizados. Teresa descobriu que, embora tivesse vivido cercado de luxo, Diego nunca havia viajado de verdade. Naquele instante, ela percebeu que não eram tão diferentes assim. Ambos buscavam, cada um à sua maneira, algo que desse sentido ao tempo. No segundo dia em Paris, o destino era o Museu do Louvre. O prédio imponente parecia conter não apenas obras de arte, mas séculos de histórias. Teresa caminhava deslumbrada, como uma criança em seu primeiro passeio escolar, até parar diante do quadro mais famoso do mundo. Ficou ali por mais de 1 hora, observando a Mona Lisa com atenção. Franziu a testa, inclinou a cabeça, tentou encontrar o segredo que todos diziam estar escondido naquele sorriso enigmático. Não consigo entender o que tem de especial, confessou quase frustrada. Diego riu suavemente. Talvez seja justamente isso o especial, algo que não conseguimos explicar. Às vezes, o que nos toca não precisa de lógica. O comentário a deixou em silêncio, refletindo. Talvez aquela fosse a chave não só para a pintura, mas para a vida. Naquela tarde, decidiram descansar em um pequeno bistrô próximo a Notre-Dame. O lugar estava cheio de turistas, mas havia um charme particular nas mesas de ferro à beira da calçada. Teresa mal havia dado o primeiro gole em seu café quando percebeu Diego levar a mão à cabeça. "Está tudo bem?" perguntou alarmada. Ele tentou sorrir, mas o gesto se transformou em careta de dor. Poucos segundos depois, veio a náusea. Teresa pediu um copo d'água ao garçom e ajudou-o a se sentar com firmeza. "Quer voltar ao hotel?" insistiu. "Não." A voz saiu fraca, mas determinada. "São apenas os sintomas. O médico já havia avisado." Teresa engoliu em seco. Ver a doença se manifestar diante dela era diferente de ouvir sobre diagnósticos. Era real, palpável, assustador. "Diego", murmurou, sem saber como reagir. Ele respirou fundo e a encarou. "Obrigado por não entrar em pânico. A maioria das pessoas se afasta quando encara a fragilidade de alguém." Ela segurou sua mão com firmeza. "Não vou fugir." Naquela noite, de volta ao hotel, Teresa entendeu algo essencial. Viver aqueles dias com Diego não seria apenas viajar. Seria encarar de frente a sombra da morte e, ainda assim, escolher permanecer. O que está prestes a acontecer vai mudar tudo entre eles. Não desgrude da tela. No terceiro dia, subiram à Torre Eiffel pouco antes do entardecer. O vento frio cortava o ar, mas nada parecia importar quando a cidade começou a se acender abaixo deles. Milhares de luzes douradas formavam um tapete vivo, enquanto o céu se tingia de laranja e rosa. Teresa se aproximou das grades, maravilhada. "Paris parece infinita vista daqui", disse, sem tirar os olhos da paisagem. Diego, no entanto, a observava mais do que as ruas iluminadas. Havia algo em sua expressão que misturava encanto e melancolia. "Posso te contar uma coisa?" perguntou com voz baixa. "Claro." Ele respirou fundo. "Quando recebi o diagnóstico, meu primeiro pensamento não foi sobre a morte. Foi perceber que nunca havia vivido de verdade. Tenho 33 anos e não me lembro de um único dia em que acordei ansioso para viver. Nunca amei, nunca ri até chorar, até estar aqui contigo." Teresa o olhou em silêncio. Sentiu os olhos se encherem d'água diante da sinceridade dele. "Então esses 3 dias foram os melhores da minha vida", concluiu Diego. Ela sorriu, emocionada. "Para mim também."
À noite, seguiram para Montmartre, bairro boêmio, onde artistas ocupavam cada esquina. Entraram em um pequeno restaurante com música suave e taças de vinho tinto sobre a mesa. Pela primeira vez, conversaram como velhos amigos. As histórias fluíam sem esforço, entre risadas e silêncios confortáveis. Amanhã partimos para Barcelona, disse Diego, erguendo a taça. Amanhã, Barcelona, repetiu Teresa, brindando com ele. Na saída, caminharam lado a lado pelas ruelas estreitas, iluminadas por postes antigos. Diante da porta do quarto dela, Diego parou por um instante. Obrigado por estes dias, disse sério. Se eu não tiver a chance de agradecer depois, saiba que me fez sentir vivo. Teresa respirou fundo, tocada pela confissão. A viagem está só começando, respondeu, mas no fundo sabia. Algo profundo já havia começado dentro de ambos. Barcelona os recebeu com um sol brilhante e a energia vibrante das cidades mediterrâneas. Teresa acordou cedo no hotel, ouvindo o som distante das ondas quebrando na praia. Abriu a janela e respirou fundo, sentindo o cheiro salgado do mar misturado ao aroma de pão fresco vindo das padarias. Pela primeira vez em muitos anos, não pensava no trabalho nem nas rotinas. Sentia-se plenamente presente. Às 8h, Diego bateu à porta trazendo 2 xícaras de café. Achei que sentiria falta do nosso ritual matinal, disse sorrindo. Teresa experimentou e fez uma careta divertida. Definitivamente não é como o do Café Luna, ele riu. Nada substitui o lar. Mas às vezes é bom provar coisas diferentes. Passaram a manhã caminhando pelas Ramblas, encantados com artistas de rua, vendedores e o movimento incessante. Teresa se deteve diante de um jovem que pintava retratos com os pés. Diego, em vez de olhar para o espetáculo, observava-a com admiração silenciosa. Você tem um dom, comentou de repente. Que dom? O de enxergar beleza onde outros só veem rotina. Mais tarde, enquanto assistiam a uma apresentação de flamenco, Teresa ficou séria. A dança intensa despertava lembranças de sua mãe, Carmen, que sempre dizia que a vida era como um caleidoscópio. A mesma luz, os mesmos pedaços de vidro, mas cada giro criava um padrão novo. Minha mãe dizia que tudo depende de como olhamos, comentou Teresa emocionada. Ela morreu de câncer há 4 anos. Diego parou, tocado pela revelação. Teresa, me perdoe. Eu não sabia. Ela respirou fundo. Não faz mal. Ela foi valente, mas nem sempre a coragem vence. Caminharam em silêncio por alguns instantes. Foi por isso que aceitou viajar comigo? Perguntou Diego. Porque entende o que é perder alguém? Não. Teresa balançou a cabeça. Aceitei porque, no fundo, vi esperança nos seus olhos. Diego desviou o olhar, mas não conseguiu esconder a emoção. Aquele momento lhe provava que, mesmo com o tempo correndo contra, ainda havia espaço para laços verdadeiros. À tarde, seguiram até a imponente Sagrada Família. As torres inacabadas se erguiam contra o céu como promessas de algo eterno. Teresa ficou em silêncio diante da grandiosidade da obra. A cada vitral colorido, a cada detalhe esculpido, parecia sentir a presença de alguém que jamais veria o resultado final. Gaudí passou a vida aqui, disse Diego, olhando para cima, e morreu sem ver sua obra concluída. Teresa tocou a parede fria, refletindo. Talvez o importante não seja terminar. Talvez seja deixar algo belo para quem vier depois. As palavras ecoaram fundo. Diego a observava como se estivesse diante de uma verdade que nunca havia considerado. Não se tratava apenas de tempo, mas do que se fazia com ele. Você sempre pensa assim? Perguntou. Ela sorriu, encolhendo os ombros. Minha mãe dizia que eu refletia demais para ser apenas garçonete. Mas eu acredito que todo trabalho tem dignidade e que cada pessoa tem uma profundidade que nem sempre mostra.
Naquela noite, escolheram um restaurante à beira-mar. O som das ondas se misturava à música suave, e as velas iluminavam discretamente a mesa. Diego estava mais frágil. Os tremores em suas mãos se tornavam mais frequentes. Ainda assim, tentou disfarçar para não estragar a noite de Teresa. "Posso te perguntar algo pessoal?", disse ela, após a sobremesa. "Claro. Por que nunca se casou? Você é inteligente, bonito, tem tudo." Diego riu, mas havia dor no riso. "Porque nunca encontrei alguém que me fizesse querer ser melhor." Os olhos dele se fixaram nos dela. "E agora é tarde demais." Teresa respirou fundo, sentindo o peso daquelas palavras. "E se eu dissesse que 3 semanas de felicidade podem valer mais que uma vida inteira de dúvidas? E você aí, acredita que o amor pode nascer mesmo quando o tempo é curto? Deixe um coração se acredita que sim." Diego ficou em silêncio, tocado pela sinceridade dela. Lágrimas ameaçaram cair, mas ele as conteve. "Então você é ainda mais especial do que imaginei." Teresa pousou a mão sobre a dele, firme. Naquele instante, não havia luxo, doença ou relógio correndo contra. Havia apenas 2 corações batendo no mesmo compasso diante do mar noturno de Barcelona. Roma os recebeu com o caos acolhedor de buzinas, vozes altas e ruas antigas cheias de vida. Na primeira manhã, Teresa notou Diego mais abatido, mas havia em seus olhos uma determinação rara. Sentaram-se para o café da manhã no hotel, e ele não demorou a ir direto ao ponto. "Pensei a noite inteira no que você disse em Barcelona." Começou encarando a xícara intocada. "E cheguei a uma conclusão." Teresa sentiu o coração disparar. "Qual conclusão?" Ele respirou fundo, como quem se livra de um peso. "Eu menti quando disse que nunca havia me apaixonado. A verdade é que me apaixonei por você no segundo dia em que o vi no café. Pelo jeito como sorria mesmo cansada, pelo modo como tratava cada cliente como único. E aqui, viajando, me apaixonei ainda mais." O silêncio foi interrompido apenas pelo som distante da cidade despertando. Teresa ficou imóvel, sem saber o que dizer. "Por que não contou antes?", perguntou com voz trêmula. "Porque tenho medo. Medo de te amar e depois ir embora. Medo de te deixar com a dor que sempre carreguei." 2. A resposta de Teresa. Teresa se levantou. Foi até ele e pousou a mão em seu ombro. "Diego, já é tarde demais para isso. Eu também te amo." Ele levantou os olhos, incrédulo. "Você me ama?" Ela assentiu, emocionada. "Acho que comecei a amar você quando fez aquela pergunta estranha no café. Não por pena, mas porque vi coragem. Vi alguém disposto a enfrentar o que realmente importa." Diego se ergueu, tomou o rosto dela entre as mãos e a beijou com intensidade, como quem finalmente se permite viver. "Teresa, eu te amo mais do que achei possível em tão pouco tempo. E eu te amo não apesar do pouco tempo, mas por causa dele." Passearam de mãos dadas pelo Coliseu, jogaram moedas na Fontana di Trevi, riram em meio ao trânsito caótico. Mas, mais do que os lugares, eram os olhares e os gestos que marcavam o dia. À noite, ao voltar para o hotel, sabiam que nada seria igual. O amor, mesmo com prazo, tinha encontrado espaço em Roma. Santorini surgiu diante deles como um sonho de branco e azul. As casinhas caiadas grudadas nos penhascos, o mar Egeu cintilando ao sol e os moinhos antigos recortando o horizonte pareciam tirados de uma pintura. Diego, porém, já não escondia a fraqueza. Dores de cabeça constantes, tonturas e cansaço intenso. Mesmo assim, insistia em sorrir sempre que Teresa o olhava. "Ainda quero ver o pôr do sol daqui com você", disse, apoiando-se nela enquanto subiam até Oia. Cada passo era difícil, mas a determinação dele a fazia segurar firme. Sentaram-se em um banco de pedra quando o céu começou a se tingir de dourado. "Prometa-me uma coisa, Teresa.
A voz dele soava fraca, mas decidida. Continue viajando depois que eu partir. Use o dinheiro que deixei para você viver do jeito que sempre sonhou. Teresa segurou as lágrimas. Não diga isso. Preciso dizer. Quero que lembre. O amor não é posse, é liberdade. Eu te libero para amar quantas vezes o coração permitir. Ela apertou a mão dele. Como consegue ser tão corajoso? Porque você me ensinou que coragem é agir apesar do medo. 2. O legado de Diego. O sol desceu devagar, mergulhando no mar como se o mundo inteiro respirasse junto. Diego encostou a cabeça no ombro dela, sorrindo pela última vez. Foi perfeito, murmurou. Sim, respondeu Teresa, beijando-lhe a testa. Com o céu já tomado de estrelas, Diego fechou os olhos e partiu em paz. Teresa permaneceu abraçada a ele, em silêncio, até que as autoridades locais chegaram. Não chorou de imediato, apenas sorriu, lembrando de cada riso, de cada instante vivido intensamente. Dias depois, no voo de volta ao México, abriu o envelope que Diego havia deixado. Dentro havia um cartão bancário e uma carta. Minha querida Teresa, obrigado por me mostrar como viver de verdade. Use este presente para seguir seus sonhos. Abra um café em algum lugar especial. E quando alguém solitário se sentar em um canto, ofereça mais que café. Ofereça uma oportunidade. 6 meses depois, nasceu o Café Horizonte, à beira do Pacífico, em Oaxaca. Toda tarde, Teresa reservava uma mesa no canto perto da janela, e sempre que via alguém com o olhar perdido, se aproximava sorrindo. Posso te oferecer algo além de café? Naquele gesto simples, Diego continuava vivo. E você aí? Quantas vezes deixou de viver algo por medo? Essa história é um convite para repensar suas escolhas.